Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conheça Sua Bíblia. Espero que esteja todo mundo bem, em paz, e oro para que esse tempo seja muito proveitoso. Quero convidar vocês para o livro do profeta Joel. Esse tem sido o nosso texto base já há algumas semanas. Se não me falha a memória, esse é o nosso quinto encontro, e eu quero ler do capítulo 2, do versículo 18 ao versículo de número 27. Livro do profeta Joel, capítulo 2, do verso 18 ao 27. Diz assim, olha só. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéril, a vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental. E a sua podridão subirá, o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. Não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes. As árvores estão dando os seus frutos, e a figueira e a videira estão carregadas. Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois ele lhes dá chuva de outono, conforme a sua justiça. Ele envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Palavra do Senhor através do profeta Joel, o seu servo, que desde o início do livro vem conclamando essa gente ao arrependimento, anunciando a necessidade daquele povo de refletir sobre a vida, de observar os sinais, o que estava acontecendo. Tenho reafirmado desde o primeiro encontro nosso, à luz do livro de Joel, a leitura que aquele povo fazia, e o texto deixa isso muito claro, né? Era de que essas experiências catastróficas, naturais, eram resultado da intervenção divina para julgar a nação pelos seus pecados. E aqui, então, dentro desse contexto, o que está acontecendo do versículo 18 ao versículo 27 é que, em face do arrependimento do povo, que ouviu a voz do profeta, entendeu a necessidade de se voltar para o Senhor, agora Deus anuncia uma mudança de estação. Se eu tivesse que dar um tema para essa sessão que eu li hoje, eu diria a você que o tema dessa sessão é exatamente esse. Estações sempre mudam, sempre mudam. A vida é feita de estações e nenhuma estação dura para sempre. A nossa jornada ela é formada por ciclos, uns maiores, uns menores, uns mais simples, outros mais complexos, uns mais fáceis de serem identificados, outros mais difíceis, mas sempre ciclos. E é sempre bom observar os ciclos a partir dessa dinâmica da intervenção divina na história. Há algumas semanas, eu não vou saber precisar quantas, eu disse aqui, à luz de um dos trechos do livro do profeta Joel, que um dos nossos desafios diante das catástrofes é o de buscarmos sentido e propósito. E aí, o que eu disse, eu me lembro, foi não que a gente precise entender a razão necessariamente pela qual aquilo aconteceu, porque muitas vezes na vida a gente não encontra a razão pela qual algumas coisas acontecem. Quando eu falo sobre a importância de discernirmos propósito, isso tem a ver com tentarmos tirar sentido e significado das experiências pelas quais nós passamos, inclusive das experiências
mais desafiadoras. Aqui, então, o que a gente tem é Deus fazendo uma intervenção e respondendo o povo com piedade e com misericórdia. Eles conseguem perceber, eles conseguem significar, a partir dessa experiência, que quando eles se voltam para Deus, no caso aqui a partir da conclamação do profeta em arrependimento sincero e genuíno, Deus responde com misericórdia e com piedade. É disso que o texto começa falando. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. Uma das formas da gente ler os ciclos é tentando buscar nos fechamentos dos ciclos, ou seja qual for o momento, durante o ciclo, no início do ciclo, mas uma das formas da gente tentar compreender e discernir os ciclos da vida pelos quais a gente passa é buscar compreendê-los à luz dessa iluminação que vem do alto, anunciando que Deus é misericordioso, compassivo e piedoso. É importante demais na vida que a nossa leitura das circunstâncias não desconsidere a piedade de Deus. Por que eu digo isso? Porque nos lembrarmos da piedade de Deus na nossa vida traz um pouco mais de doçura para os momentos amargos e difíceis que a gente atravessa. Então, imagina que você esteja passando por uma situação muito difícil, por uma luta que tem sugado toda a sua força, toda a sua energia, tem te drenado de uma forma assim inimaginável. Imagine que você, ao passar por isso, seja visitado, sabe, por esses raios de luz na mente que te fazem lembrar que Deus é bom e compassivo e que Ele visitará você com piedade e com misericórdia. Essa lembrança simples, ela pode dar outro significado para o deserto que a gente atravessa. Da mesma forma que simplesmente ignorar o fato de que Deus é bom e compassivo pode tornar o nosso deserto ainda mais árido. Então o profeta começa dizendo: o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. Essa é uma lição muito importante desse texto para a gente. Deus tem piedade de nós, Deus se compadece de nós, Deus tem misericórdia de nós e a gente sempre pode buscar enxergar os ciclos da vida a partir do prisma da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é essa disposição divina que nos lembra que o Eterno nunca nos abandona, Ele sempre está do nosso lado. E aí o texto avança, e o que o profeta diz então em nome de Deus? Porque a partir do versículo 19 o que a gente tem é uma fala não do profeta, mas do próprio Deus. É aquele momento dos livros proféticos em que esses homens e essas mulheres passam a falar a partir da voz do Senhor. Eles começam geralmente dizendo: assim diz o Senhor. Então o Senhor lhes respondeu dizendo. Então é uma fala do próprio Deus para o povo. E o que há nessa fala que eu acho que é importante para a gente? Primeiro, há um anúncio de oferecimento de proteção. Deus oferece proteção. Tá aí mais uma coisa importante para a gente se lembrar, sobretudo no dia mau, no dia em que a gente se sente vulnerável. Todo mundo passa por essa experiência na vida, de se sentir vulnerável, desprotegido, abandonado, de achar que está muito exposto, que todas as suas fragilidades estão aos olhos de todos e que por conta disso não vai ter como se defender, como se proteger. Desde o início do livro a gente tem falado exatamente desse retrato, né? Das lutas nas quais quem vem do lado de lá ou o que vem do lado de lá parecem irresistíveis. E aí aqui a gente tem então a lembrança de que Deus é o nosso protetor, Ele nos oferece proteção. Eu estou enviando trigo para vocês, vinho novo, azeite o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. E aí ele começa a descrever como ele vence os inimigos do povo, como ele expulsa aquela praga, como ele faz com que aquela tempestade passe. Então eu queria lembrar você que nós somos alvo de proteção divina. E eu sempre tenho muito cuidado de dizer, ao falar sobre esse tema, que sermos alvo de proteção divina não significa sermos objeto de blindagem por parte de Deus. As coisas continuam a acontecer, mas em todas elas
nós podemos perceber o cuidado e a proteção que vem dos céus. Essa é uma lembrança importante, muito prática para o dia a dia. Na vida a gente precisa se lembrar que Deus protege a gente, que Deus cuida da gente. Então isso é uma lição que eu tiro aqui desse texto. Deus responde o povo com piedade, Deus oferece proteção para o povo. Aí a sessão avança. E o que mais a gente encontra aqui? A gente encontra essa descrição bonita e esperançosa de que uma nova estação está chegando. Como eu mencionei ainda há pouco, esse para mim é o tema central aqui dessa sessão. A lembrança de que a vida é feita de estações e de que uma nova estação sempre chega. Existem algumas metáforas na Bíblia que aparecem anunciando exatamente isso. A principal delas é a metáfora que fala do sol que sempre vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. O sol sempre volta a brilhar. Isso a gente encontra na Bíblia, isso a gente encontra olhando para a vida, isso a gente encontra nas poesias e nas canções. E não é apenas uma constatação do óbvio, é uma metáfora de que a vida se renova e de que um novo amanhecer traz para a gente esperança. Pois é, o nascer do sol traz consigo essa esperança de que um novo ciclo acaba de ser iniciado. E nesse novo ciclo a gente pode viver uma nova história, às vezes radicalmente diferente da história do dia anterior. É possível que você já tenha passado por situações exatamente assim. Um dia foi de um jeito X, o dia seguinte foi radicalmente diferente. Um dia foi, de fato, o pior dia da sua vida, ou um dia que facilmente ficou ranqueado entre os 5 piores dias da sua vida. Foi horrível tudo que você experimentou. O dia seguinte pode ser um dos melhores dias, se não o melhor dia da sua vida. Por quê? Porque a vida é assim. Ciclos, novas estações, novos momentos, novas fases. Isso é muito importante da gente se lembrar. Deus está dizendo, olha, as árvores darão fruto, a figueira e a videira estão carregadas, não tenham medo, nem os animais do campo precisam ter medo, porque as pastagens estão ficando verdes. Ou seja, a vida está voltando a ser o que um dia já foi. A nossa jornada, é feita de estações e a gente precisa se lembrar disso. Precisa se lembrar disso. Tem uma música que a gente canta de vez em quando aqui na igreja, que é do Kleber Lucas, chamada As 4 Estações, se não me falha a memória. É uma música muito linda, uma poesia muito linda. Num trecho da música, diz assim, avisa lá, como é que é a música? A primavera está chegando, avisa lá, é o fim da sequidão, é mais ou menos assim. E avisa ainda, diz ainda que a gente conseguiu sobreviver à dor. Deus mandou a chuva. Eu acho essa música linda demais, linda, linda. Avisa lá, a primavera está chegando, é o fim da sequidão. Ou seja, uma mudança de estação na vida. Às vezes a gente vive um inverno prolongado, frio. Às vezes a gente vive um verão prolongado, daquele sol a pino na cabeça, cansando. As estações mudam, cada uma tem a sua beleza, cada uma tem a sua importância, cada uma tem o seu lugar. E a gente precisa se lembrar disso, porque isso traz esperança para o nosso coração. Então você imagina um povo sofrido, com a economia destruída, porque se a plantação está destruída, a economia está destruída. Uma gente que não sabe como vai ser o dia de amanhã. E aí eles começam a ver a grama crescendo para alimentar o gado, o pasto crescendo, né? As árvores dando flores e frutos, os rios regando a terra, a chuva caindo. Imagina essa gente vendo a esperança crescer diante dos seus olhos. Isso é muito importante, muito bonito, muito necessário. Deus oferece proteção para a gente, Deus responde a gente com piedade e uma nova estação sempre chega, sempre chega. Então, se você está numa estação difícil da sua vida, não perca a sua esperança, porque uma nova estação chegará, acredite nisso. E aí tem mais uma lição que esse texto dá para a gente. Esse texto, como uma espécie de desdobramento disso tudo, ele termina com uma lembrança de que Deus pode ser visto no meio do povo. Pois é, na hora do deserto é mais difícil a gente ver Deus entre nós.
na hora do deserto, o mais fácil é a gente ver Deus lá em cima, distante da gente. A gente olha para o alto para dizer, Senhor, porque nada ali no entorno dá sinais de que Ele está com a gente. Então, nos desertos da vida, a gente tem mais dificuldade de perceber Deus, as suas impressões digitais, as suas marcas. Mas Ele está ali, Ele sempre está no meio de nós. Agora, a chegada de uma nova estação, a manifestação da piedade e o oferecimento de proteção da parte de Deus, essas coisas, sim, elas tornam inequívoco diante do povo o fato de que Deus está ali. Vocês verão que eu estou entre vocês. É o que diz aqui o profeta em nome do Senhor. Então isso também traz muita esperança. Na verdade, mais do que qualquer coisa, isso traz esperança. Porque o que pode ser mais maravilhoso na nossa vida do que sabermos que Deus está entre nós. Não sobre nós, mas entre nós. É um detalhe, né? Mas assim faz toda a diferença. Deus não é aquele que está acima de todos nós. Deus é aquele que se fez no meio de nós e que deixou o seu Espírito dentro de nós. Sim, Jesus Cristo de Nazaré, que foi chamado de Emanuel, é a lembrança de que Deus está conosco, no meio de nós, entre nós, mediando as nossas relações, visitando e enchendo o nosso coração, nos dando esperança, passeando no nosso meio. Deus está entre nós. A gente não precisa mais olhar para o alto, achando que Deus está lá nos céus, num lugar distante. Deus está no nosso meio, passeando entre as nossas vidas, nos enchendo com o seu Espírito, nos oferecendo a sua graça e o seu amor. E sabermos que Deus está entre nós é muito importante, porque isso ajuda a gente a olhar não para cima, mas para o lado, para tentar discernir, onde nós podemos então perceber as manifestações da sua presença. Vocês verão que eu estou entre vocês. É uma forma de dizer, vejam as novas estações chegando e percebam as minhas marcas no meio de vocês. Então essas são as 4 lições práticas que eu tiro aqui de Joel 2, do versículo 18 ao versículo 27. Eu acho que elas são importantes para o nosso coração. E por isso eu queria só passar por cada uma delas de forma bem objetiva mais uma vez. Primeiro, não se esqueça, Deus sempre responde a gente com piedade, com misericórdia e com bondade. Deus é piedoso, Deus é bondoso. Ele sempre responderá a você com piedade. Em algum momento você perceberá de forma mais intensa a misericórdia de Deus que sempre acompanha você todos os dias da sua vida. Depois, não se esqueça, Deus nos oferece proteção. Às vezes a gente se sente abandonado, deixado de lado, esquecido, desprezado, preterido. Isso tudo passa pela cabeça de todo mundo que é gente. Todo mundo que vive uma espiritualidade humana de verdade, que não finge ser super-herói, todo mundo que vive dentro dessa categoria sabe o que é se sentir desamparado. Mas é bom que você se lembre, Deus sempre nos oferece proteção. Terceiro, não se esqueça, uma nova estação sempre chega. A primavera está chegando, avisa lá, é o fim da sequidão. Deus mandou a chuva. Não se esqueça, uma nova estação sempre chega na nossa vida. A gente não fica estacionado numa estação só, num ciclo só. Ciclos começam, se desenvolvem e terminam. Então, se a estação hoje é uma estação difícil, saiba que uma nova estação vai chegar, acredite nisso. E por fim, quarto e último lugar, não se esqueça, Deus, aquele que está entre nós, pode ser visto nas novas estações. Então não olhe mais para cima para observar o que Deus está a fazer ou dizer. Olhe para o lado e veja Deus nos seus relacionamentos, na face dos seus irmãos e das suas irmãs, na sua própria vida. Ele está entre nós, as suas marcas estão por aí. E por onde quer que a gente vá, por onde a gente passar, a gente sempre pode ter o privilégio de se deparar com a misericórdia de Deus que se revela de forma muito bonita e muito intensa a cada um de nós. Muito bem, esse é o trecho de Joel 2, do versículo 18 ao versículo 27. E na próxima semana a gente continua a nossa conversa a partir desse livro tão especial. Eu espero que você esteja bem, permaneça bem. E eu oro a Deus para que a sua semana seja
bendita. Até o nosso próximo encontro. Um abraço para todos vocês.